Olá, estamos falando de planejamento patrimonial. No momento em que realizamos o planejamento, é importante que, ao analisarmos esse patrimônio, em relação aos bens imóveis, eles estejam regulares. E aí surgem problemas como a regularização de imóveis, pois um imóvel regular, ele dobra o valor dele. E se ele não estiver regular, o valor não tem o valor que você muitas vezes está pensando, porque a outra pessoa vai ter que gastar muito com isso. Então você tem que vender muitas vezes por um valor abaixo do valor de mercado. O que é preciso para regularizar imóveis? O cliente tem a posse, mas não tem o registro. Acontece, e acontece muito. O imóvel tem valor bem menor. O cliente com contrato de gaveta resolve? O contrato de gaveta apenas, o imóvel está irregular. A matrícula é o principal documento. É a matrícula que vai comprovar que esse imóvel pertence a fulano determinado e tem determinada área, possui determinada área, se encontra em determinado local, com os confinantes de um lado e do outro, e toda a metragem dele, tudo, vai dizer tudo. E a matrícula é uma foto do documento, para melhor identificar, você mentalizar. Fica arquivado perante o cartório. Antes de 1976 não tinha matrícula, era a transcrição. E na transcrição apenas tinham lá os dados do imóvel, mas não tinha os dados geográficos, toda a parte de figuras e tudo, informação. É uma foto mesmo, você vê o imóvel de cima. É uma matrícula, entre aspas, antiga, a transcrição. Quando você viu uma transcrição, pode saber que esse imóvel é anterior a 1976. Não quer dizer que esse imóvel é irregular, quer dizer que ele é antigo, porque naquela época não tinha matrícula. A escritura pública é um documento oficial. Quando lavra a escritura pública, o tabelionato registra a vontade da pessoa de transferir o imóvel e finaliza isso aí na matrícula. Ele diz que a pessoa quer transferir, mas é finalizado no momento da matrícula, onde coloca o nome do cliente no imóvel, em outro livro. Então, primeiro registro, primeiro passo, é a escritura pública e vem a matrícula, depois parte para o segundo passo. Para você registrar seu imóvel direitinho, você vai para a prefeitura e obtém informações cadastrais sobre o seu imóvel lá. Ou, se for um imóvel rural, vai ao INCRA para obter informações no INCRA. Por último, terceiro passo, você vai pegar a documentação entregue no escritório para entender a origem da posse. Claro, no escritório que você contratou para obter as informações sobre o seu imóvel. O possuidor é o proprietário, que usa, goza, dispõe, reivindica e tem propriedade. Ele tem o nome dele na matrícula. Esse é o possuidor. O possuidor é o mesmo que o proprietário. O dono, ele não tem registro. Veja que o possuidor é diferente do dono. Ele não tem registro, o dono, ou nome na matrícula.
O locatário, ele não pode usucapir. Nunca vai poder fazer isso. No contrato de gaveta, há uma transferência de posse. Transfere-se a posse. Mas, e quando o imóvel não tem a matrícula? Cabe usucapião, porque ele não tem matrícula. Aí tem que ver o tempo da posse, quanto tempo a pessoa está com a posse desse imóvel. Aí tem o usucapião de 15 anos, extraordinário, que não precisa de justo título nem de boa-fé, só o tempo. Usucapião de 10 anos, moradia sem justo título, sem boa-fé, é o ordinário. Usucapião ordinário com 5 anos, justo título. E tem o usucapião especial rural e urbano, 5 anos, moradia, não ter outro imóvel. Aí, se for no rural, tem que ter 50 hectares, para morar em 50 hectares, ele, no máximo, e urbano, 250 metros quadrados, para morar nessa área. E justo título, nesses dois, justo título. O usucapião de 2 anos é o familiar. Sem boa-fé, sem justo título, moradia, não ter outro imóvel, área máxima de 250 metros quadrados. Existe agora esse usucapião de 2 anos, familiar. Tem o usucapião judicial e o extrajudicial. E aí, vai seguindo. Tem a ação de adjudicação compulsória, que não pode haver cláusula de arrependimento. Se houver cláusula de arrependimento, não cabe adjudicação compulsória. E aí o contrato pode ser desfeito por uma das partes com multa. E também, em vários casos, não cabe adjudicação compulsória. O contrato não precisa estar registrado, mas se estiver, melhor para o cliente. Quanto mais garantias você tiver, melhor. Se tiver um contrato e registrar, melhor. Tem que ter prova de inadimplemento, certidões do fórum, que o imóvel nunca foi litigado, procuração com poderes específicos para adjudicação compulsória extrajudicial, que é rápida. Enfim, se você possui algum imóvel que está irregular, procure regularizar a situação dele, porque até para participar do planejamento patrimonial vai ter que resolver isso, porque imóvel irregular a gente não coloca na holding, não pode. Muito obrigada pela atenção.